Eu estou grávida de um padre. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou resumir a minha história para vocês entenderem melhor. Eu nasci em uma cidade bem pequena e eu morei até os 19 anos nessa cidade. Mas como no interior do Recife não tinha trabalho, eu fui morar com a minha prima em São Paulo, em uma cidade grande que vocês sabem que tem bastante trabalho. Assim que eu cheguei na cidade de São Paulo, eu já consegui trabalho, porque eu tinha terminado os meus estudos. Em mais ou menos 2 anos trabalhando, eu consegui alugar um kitnet e eu fui morar sozinha. Mais ou menos 1 ano que eu já estava trabalhando e eu já estava morando em um kitnet, eu conheci uma pessoa, né, de 35 anos, e daí ele pediu para que eu entregasse o kitnet e fosse morar na casa dele. Eu falei que iria pensar. Eu fiquei 7 anos com esse rapaz, mas por muitas coisas que aconteceram entre nós, na nossa vida, descobri algumas coisas dele também, então separamos, não deu mais certo. Ele seguiu a vida dele e eu segui a minha vida. A maior birra que ele tinha comigo era que ele queria que eu engravidasse, e eu falei pra ele que eu ainda não estava preparada, eu estava correndo atrás do meu futuro para poder pensar em ter um filho. Como eu já estava morando com ele, alguns meses depois que eu me separei, eu fui mandada embora do trabalho, eu e outras pessoas também. Daí eu já não estava bem, né? Recebi aquele valor que tinha que receber. Eu digo, não, eu vou viajar para o interior do Recife e vou ficar uns dias lá na casa da minha irmã para espairecer um pouco a minha mente. E quando eu cheguei lá, ela já percebeu que eu não estava bem. Ela falou, você tem que ir numa igreja, você tem que orar, você tem que buscar. E daí, gente, eu fui para uma igreja católica, né? E fiquei assistindo ali a missa. Só que quando eu olhei para aquele padre, gente, pensa num padre lindo, eu fiquei calada, né? Foi no meu pensamento, né? Eu digo, que homem lindo. Daí eu fiquei na minha, não comentei na parte 2. E o tempo estava ali, né, que eu fui para espairecer a minha cabeça, eu comecei a ir mais na missa e eu comecei realmente a me sentir melhor. Amizade com uma moça que ela morava do lado da igreja católica, né? Porque a gente vai para a igreja, a gente termina fazendo amizade com as pessoas. Só que daí, quando eu cheguei na casa dela, que eu ia perguntar para ela se ela sabia de alguém que estava precisando de alguém para trabalhar na cidade, porque lá era interior, né? Tinha mais uma dificuldade, eu queria ocupar a mente com alguma coisa, e daí ela não estava em casa. Daí, como eu tinha chamado e ela não atendeu, né? Eu vi quando buzinou. Era o padre que tinha parado o carro, me dando boas-vindas, conversando comigo. Ali eu também comecei a conversar com ele, agradeci também, né, por ele estar me dando as boas-vindas. Por incrível que pareça, depois desse dia, parece que em todo lugar que eu ia, ele já sabia aonde eu estava. Então, eu sempre estava vendo ele. Daí, teve um dia que teve uma missa, gente, e eu percebi que o padre, ele não conseguia tirar os olhos de mim. E eu também não conseguia tirar os olhos dele, porque quando eu fui pela primeira vez, eu não parava de olhar para ele e na minha mente, pensando comigo, nossa, que homem lindo. Se ele não fosse padre, talvez eu tivesse uma oportunidade. Até que chegou o dia, depois dessa missa, ele chegou para mim e falou assim, eu posso falar com você em particular? Eu falei, pode. Gente, mas me deu um friozinho assim na barriga, sabe? Porque assim, desde a primeira vez que eu vi ele, eu já fiquei interessada nele, mas eu não imaginei que ele ia falar sobre um assunto que também seria do meu interesse. O particular que ele teve comigo dentro da igreja foi muito rápido. Ele falou, olha, eu estou interessado em você e eu queria te conhecer melhor. E daí eu falei pra ele, mas não podemos fazer isso, você é padre. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o endereço aqui e você vai. Aí eu falei, que endereço? Ele falou, melhor, não vou te dar nenhum endereço para você ir para outro lugar. Eu prefiro que você vá até minha casa e lá conversamos melhor. O que que você acha? Eu falei, não, por mim tudo bem, portanto que não ficamos em público, porque aí fica ruim para você que é padre e também não pega muito bem para mim que acabei de chegar aqui na cidade. Depois daquele dia, a minha vida mudou. Porque eu fui para casa dele e realmente aconteceu, né? Ficamos, e não foi só uma vez, né? Várias vezes nós saímos também, e daí as coisas começaram a acontecer. Eu sentia um arrependimento por ele ser um padre, mas por outro lado eu estava feliz porque ele, ao meu ponto de vista, era tudo que eu queria para minha vida. Daí foi descoberto que ele estava com uma pessoa e padre não pode namorar ou casar com uma mulher.
E daí eu já estava grávida e ele foi afastado. Nesse processo que ele foi afastado e tudo, ele falou a verdade. Ele chegou lá na igreja, procurou aquelas pessoas responsáveis e falou: olha, realmente ela está grávida e o filho é meu e vocês podem me afastar. E isso aconteceu. Ele foi verdadeiro. No início eu acho que ele não iria falar, sabe? Mas ele terminou falando porque uma outra pessoa observou e já começou a comentar. E vocês sabem quando as pessoas começam a comentar as coisas, né? Ele sempre acrescenta um pouco. Nesse caso nada foi acrescentado, era tudo verdade. Hoje eu estou com 5 meses de gravidez, porém, o que eu quero mesmo é seguir a minha vida, né? O padre já me procurou muito, já conversou comigo. Ele falou: olha, eu gosto de você, você quer casar comigo? Só que assim, gente, eu acho que não. Eu acho que eu vou seguir a minha vida, eu já engravidei mesmo, vou seguir a minha vida, vou cuidar dessa criança, eu estou meio em dúvida. O que aconteceu entre eu e o padre não foi amor, foi coisa de momento. Então eu acredito que eu não estou preparada para me casar com ele, porque eu já sofri demais para ter uma vida com ele. Acredito que não é isso que eu quero, porém veio uma criança. E essa criança eu vou criar e ele vai registrar quando ela nascer. No momento estamos só conversando, né? Porém eu vou ter uma criança que é filho ou filha dele, que eu ainda não sei se é menina ou menino, né? Nós vamos conversar, qualquer coisa, fica uma amizade, mas que eu já sofri demais e quem já sofreu tem medo de ingressar em um relacionamento, ou seja, em um casamento de novo.